Gente, agora nós vamos fazer a tampa do vasinho. Então, é o seguinte. Para fazer a tampa, a gente vai pegar aqui a lateral da tampa. Eu vou fazer por partes aqui com vocês, tá? Nós vamos pegar aqui a lateral da tampa e nós vamos medir aqui. Ela tem 3 centímetros de largura, então nós vamos medir o centro dela, 1,5, tá? Vamos medir 1,5 e vamos passar aqui um risco bem no meio dela. Esse risco vai servir de guia pra gente colar ela aqui na lateral da tampa, ok? Porém, antes de colar a lateral da tampa, eu particularmente prefiro fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui uma tirinha de feltro, que tanto pode ser na cor de cima aqui da terra, como na cor de baixo do vaso, e vou colar aqui na lateral. Eu prefiro assim, mas se vocês quiserem, podem colar direto, tá? É que eu prefiro porque eu tenho mais controle da forma que vai ser colado, pra não ficar soltando nada. Essas beiradinhas que ficarem soltas assim, ó, a gente tem que colar bem coladinho pra ficar com um acabamento legal, tá? Então, eu vou colando aqui a minha tirinha de feltro no papelão. Eu quero que ela fique mais uniforme, pra que eu cole lá no meio da lateral da tampa e eu tenha certeza que não ficou nenhuma beiradinha levantando, que esse papelão colou direitinho, porque como o papelão aqui, ele fica uniforme, nessa parte que fica exposto, pode ser que eu cole lá e fique alguma irregularidade, enfim. Isso aqui é como que eu posso dizer? É uma chatice minha, tá? Se vocês quiserem acharem melhor colar lá direto, podem colar, não tem problema. Mas eu quero mostrar pra vocês exatamente da forma que eu faço. Pronto, colei ela aqui na lateral. E agora, eu vou ver se tem alguma beiradinha levantando aqui, tanto desse lado quanto desse, tá? Se tiver, eu vou colar direitinho. E também vou olhar se ela não passa aqui pra cima. E vou refilar pra ficar bem rente com o feltro de cima ou de baixo. Não pode ter beiradinha passando aqui da tampa, tá? Nem para um lado e nem para o outro, para ficar com um acabamento bem legal. Pronto, ficou dessa maneira. Antes de colar ela aqui, eu já vou aproveitar e já vou colocar a tampa da caneta, ok? Eu vou tirar aqui a caneta, não vou usar ela por enquanto. E eu vou cortar essa parte aqui da tampa, porque essa parte a gente não vai usar. Aí, você pode cortar com uma faca, pode cortar com um alicate, pode pedir pro marido cortar. Eu tenho essa tesoura velha de guerra aqui, que ela corta tudo pra mim. Então, ó, cortei a tampinha aqui da caneta. Essa tampa precisa entrar aqui, ó. Vocês perceberam que só de eu empurrar, ela já entrou, tá? Por quê? Porque antes... Opa, ela voou longe aqui. Antes de eu colar o feltro aqui, eu fiz aquele picote aqui no feltro. Porque senão depois fica difícil. Pronto, eu já tenho aqui a medida da tampa da caneta. Deixa eu pegar ela aqui. Agora, eu vou passar cola de silicone aqui dentro. Por que que é a cola de silicone e não a cola quente? Porque eu vou movimentar essa caneta, essa tampa aqui dentro pra arrumar ela. Se eu colocar a cola quente, não vai dar certo. Eu não vou conseguir movimentar ela pra ajustar. Pronto. Vai ficar desse jeito, tá? O final dela tá aqui. Vou passar um pouco de cola quente aqui, pra unir ela com o feltro de baixo. Eu vou passar rente a tampa, tá? Não se preocupa que a gente vai cobrir essa parte aqui. É só pra unir bem. E a gente ainda vai unir melhor ainda com o feltro, ok? Vai ficar dessa maneira, assim.
Agora, eu posso, sim, já fazer a colagem da lateral da tampa. Esse risco que eu fiz aqui no meio vai servir de guia para eu colar aqui a tampa na lateral. Lembrando, gente, que a gente precisa colar ela bem no meio, bem centralizada, para a tampa não ficar torta. Então, eu vou começar passando cola aqui na lateral. Essa parte aqui onde a gente faz a união, gente, que tem a costurinha, a gente também aperta bastante para ficar bem coladinha, igual a gente fez com o corpo do vaso, tá? O acabamento ficar bem rente aqui, uma linha com a outra, fica bem bonitinho. Olha só, ficou desse jeito aqui a tampa. Embaixo da cor do vaso, em cima da cor da terra. Tome cuidado na hora de colar a tampa da caneta, para você não colocar ao contrário, tá? A abertura tem que ficar aqui na terra. E aqui o bico da caneta fica para baixo, ok? Agora, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou fazer as decoraçõezinhas que ficam aqui na parte de dentro da terra do vaso, tá? Que são esses recortes de feltro que eu fiz aqui. E a gente vai fazer aqui um sombreado, tanto na parte da terra, como já na lateral do vaso. Gente, para fazer aqui a decoração da terrinha da tampa, nós vamos fazer o seguinte, tá? Eu vou pegar aqui o feltro caramelo Havaí, que é a mesma cor da terra, que eu tô utilizando aqui. Eu peguei aqui uma tirinha que deve ter uns 3 centímetros de largura, e aí eu vou cortando assim, ó. Corto um retângulo e vou deixando a bordinha dele irregular, tá? Não existe um tamanho certo ou errado para fazer isso, é o seu gosto, ó. Vou ondulando as margens dele aqui, fazendo formatinhos diferentes para ficar mais legal. Tá? E é isso que vai fazer aqui essa decoração que eu colei aqui nessa tampa que tá pronta. Para fazer o sombreado, eu vou utilizar aqui tinta de tecido marrom. E para fazer o sombreado aqui do vaso, eu vou utilizar essa tinta de tecido na cor violeta cobalto, tá? É um roxo, né? É um roxo. Então, assim, dependente da cor que você vai fazer o vaso, essa daqui eu sombreei com um tom mais escuro do que o tom do feltro. Se eu for fazer um amarelo, vou sombrear com um amarelo que seja mais escuro que o tom do feltro, porque a intenção é dar esse aspecto aqui, ó, tá? Como se ele fosse um desenho aquarelado, ok? Então, independente da cor, se você for fazer o sombreado, a regra é sempre a mesma. É igual aqui nessa terrinha que a gente fez. A gente faz o sombreado mais escuro do que o tom do feltro, mas sempre na mesma cor, numa cor que converse com a outra, tá? Nós não vamos pegar aqui, por exemplo, um caramelo Havaí e sombrear de preto. No final pode não ficar muito bom, ok? Então tá. Eu vou pegar aqui as minhas duas tintas. Vou pegar aqui um pedaço de papel para não sujar a minha mesa. Vou pegar aqui um retalho de feltro. Peguei aqui até um pedacinho maior e duplo, de preferência, porque a tinta vai passar, tá? Vou pegar aqui o meu pincel. Eu tô utilizando aqui o pincel, pincel de maquiagem, tá? Que ele é pincel de esfumar, o nome desse pincel aqui. Pode ser qualquer pincel macio que você tenha. Eu vou passar aqui no marrom, vou limpar toda a tinta praticamente aqui no meu retalho de feltro. Vou pegar aqui os meus pedacinhos e vou fazer um sombreado na borda deles, tá? Limpa bem o seu pincel para ficar um sombreado mesmo, porque senão você vai acabar pintando o seu retalhinho.
Vou fazer isso em todos, tá bom? E agora, eu vou pegar a tinta violeta, ou roxo, ou qualquer cor que combine aí com o corpo do seu vaso, ok? Vou fazer a mesma coisa, vou colocar aqui o pincel na tinta, vou tirar todinho o excesso da tinta aqui no meu retalho. E esse eu vou tirar o papel porque eu não vou precisar apoiar na mesa. E aí, eu vou passar aqui, ó, nas extremidades da tampa. Quando eu volto para pegar o excesso, para pegar mais tinta, eu volto primeiro aqui, ó. Passei aqui em toda a extremidade da parte de cima, vou fazer o mesmo aqui na parte de baixo. Sempre que parar de sair tinta, eu volto lá na tinta, tiro todo o excesso aqui, porque eu não quero pintar a beiradinha aqui da tampa, eu quero esfumar, quero sombrear essa tinta aqui, tá? O resultado do sombreado com tinta, você tem que esperar secar. Geralmente, ele vai clarear um pouquinho depois que a tinta seca, tá? Mas não é tanto, então, pesa, não vamos pesar a mão aqui. Veja que para fazer o sombreado com tinta, eu quase nunca volto aqui na tinta. Eu tô sempre repassando o pincel aqui onde eu tirei o excesso. Bom, fiz aqui um sombreado na lateral da tampa. Vai ficar um pouquinho mais escuro no vídeo pra vocês, porque eu tô gravando à noite. Mas depois eu vou mostrar essa peça pra vocês pronta na luz do dia. Vou fazer a mesma coisa no meu vasinho, tá? Vou sombrear aqui a parte de baixo. Tá? Então, eu passei o esfumado aqui somente na parte de baixo. Como eu disse, se vocês quiserem fazer na parte de cima, podem fazer, mas como nós vamos colocar a tampa, não vai ficar aparecendo. O esfumado que vai aparecer é o da tampa, ok? Vou guardar aqui as minhas tintas. Agora, eu vou colar aqui a decoração da terra e também vou já cobrir a tampa da caneta que ficou aparecendo aqui na parte de dentro do vasinho. Eu vou fazer o seguinte, eu peguei aqui uma tirinha na mesma cor que eu vou fazer o caule, tá? Essa parte aqui, ó. O caule é o corpo da caneta. Então, como a gente vai colocar a caneta aqui dentro, tá? Eu preciso que quando a pessoa abrir, essa cor continue aqui embaixo, pra ficar um trabalho bonito, certo? Então, nós vamos fazer o seguinte. Vou pegar aqui, essa tirinha deve ter mais ou menos 1 centímetro. Vou cortar a pontinha dela chanfrado, tá? Na diagonal, aliás. Essa parte eu vou colar com cola quente. Então, eu vou começar a colar da seguinte forma. Eu vou pegar essa parte aqui diagonal que eu cortei. E vou colar ela aqui, ó, bem no pezinho da tampa. E aí, eu vou colar fazendo um giro assim, ó. Eu vou enrolar essa tirinha de feltro em toda a tampa, tá? Vou fazer isso colando, já vou colando ela. Aqui, ó, quando chegar no final que ainda tiver aparecendo a parte azul, isso eu vou tá colando, tá? Eu vou dar mais uma volta, deixando o feltro passar aqui da ponta da caneta, tá? E quando ele passar, assim, ó, a tampa da caneta tá lá dentro. Eu vou botar cola aqui dentro e vou apertar pra fechar esse feltro aqui, ok? Depois disso, eu vou pegar uma outra tirinha mais fina, dessa mesma cor, e vou fazer aqui, ó, o acabamento da junção. Porque quando a gente vai fazer com essa tira, não fica perfeito. Então, a gente coloca mais uma aqui pra fazer a junção do acabamento, pra ficar bem bacana, tá? Vou colar essa primeiro, e aí depois a gente faz o acabamento. Eu só quis explicar pra vocês antes, porque na colagem eu acabo botando a mão na frente e vocês não vão conseguir ver. Pronto, gente, ó, já enrolei aqui em toda a tampa da caneta.
E agora eu vou fazer o que eu disse. Eu vou pegar uma tirinha dessa e vou fazer o acabamento aqui, tá? Eu vou fazer ela com um pouco mais fininha, pra ficar mais fácil de colocar no acabamento. Pronto, gente, ó, colei, ficou desse jeito, tá? Ó, fiz o acabamentinho. E na outra, deixa eu pegar ela aqui e mostrar pra vocês. Eu fiz o seguinte, eu passei cola nela aqui, ó, todinha. Passei cola quente em toda a volta aqui e deixei ela como se fosse plastificada. Como ela fica aqui na parte de dentro, tá? Não tem problema, ó. Eu passo a cola quente aqui e vou espalhando como se eu tivesse pintando ela. Eu passo a cola quente e espalho aqui com o bico da pistola, tá? Muito cuidado para não pegar na parte roxa, na parte lilás do vaso. Eu só tô fazendo isso na parte verdinha, para ele ficar bem fixo. Já tá bem fixo, na verdade, mas eu quero que ele fique ainda mais. Eu quero que essa caneta não saia daqui nunca, essa tampa, né, no caso, não saia daqui nunca mais, gente. Prontinho, gente, ó. Essa parte aqui agora a gente deixa secar direitinho a cola, tá? Ó, ficou desse jeito assim. Então, a parte verdinha ficou aqui. E como eu mostrei pra vocês aquela hora, a hora que a gente colocar a caneta, tá? Ó, a continuação do caule fica aqui na parte de baixo. Vou tirar mais uma vez. E nós vamos colar aqui agora essas decoraçõezinhas. Essas decorações é o seguinte, a gente vai fechar aqui essa parte da terra, não precisa cobrir tudo, a gente vai sair espalhando ela assim, ó. Se ficou algum defeitinho na colagem de acabamento aqui na parte de dentro, você aproveita para colocar ela bem pertinho para cobrir qualquer defeito que tenha. Tá tudo aqui. E agora eu vou mostrar como a gente vai colar. Para dar um efeito de textura, a gente não vai colar ela inteira, a gente vai botar pingo de cola e coloca ela aqui. Ó, essa parte que fica meio levantadinho, como a gente só cola no meio, é o que vai dar uma textura e um movimento para essa decoração. Bom, gente, ó, colamos aqui a parte principal da decoração, já tá ok. Agora, a gente vai fazer um truquezinho aqui para quando a gente tiver com a caneta assim, ó, colocada na tampa, não fique aparecendo muito da tampa. Na verdade, ó, já nem aparece nada. Mas pra gente ter certeza que ele vai ficar escondidinho, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou tirar a florzinha daqui. Nós vamos colar alguns desses só aqui, ó, tá? O intuito é exatamente esse, ó. Você tá com ela de lado, é você colocar aqui pra ele meio que tapar a visão de quem olhar pra flor de frente da tampinha azul, tá? Quando a flor não tiver aqui. Então, se a gente olhar de lado, que é a visão, é que aqui eu tô colocando pra cima. Mas a visão de quem olha de frente é essa, tá? Então, a gente deixa o meio livre para colocar a caneta na tampa normal, não vamos interferir a passagem da caneta. Mas a gente cola uns aqui com propósito de para quando você olhar de frente, mesmo quando a flor não tiver colocada, a gente tapa a visão. Então, eu vou colocar aqui os pinguinhos de cola. E vou colocar aqui esses mais próximos da parte azul da tampa que fica aparecendo ainda, tá? É o único lugar onde eu colo essa decoraçãozinha mais junta. Pronto, assim já tá ótimo. Tá? Então, quando a pessoa olhar de frente, mesmo sem a caneta, não vai ficar aparente aqui a parte azul da tampa, ok? Com a tampa pronta, eu vou fazer o seguinte, o que a gente fez aqui? A gente esfumou, a gente sombreou com a tinta e com o pincel, então, isso inevitavelmente vai levantar alguns pelinhos. Então, eu vou pegar o isqueiro e vou passar para eliminar o excesso de pelinhos do feltro que o pincel possa ter puxado. O meu pincel não puxa muito, tá? Mas, se você tiver o pincel um pouquinho mais duro, ele vai puxar mais fiozinhos. Aqui, você tem que tomar bastante cuidado para o isqueiro não queimar a sua peça, tá?
Principalmente se estiver fazendo de noite, igual eu tô fazendo aqui. Às vezes, quando eu vou olhar de dia, onde eu passei o isqueiro, pegou aqui a parte do carvão do isqueiro, tá? Aqui, a gente já tem... Eu vou fazer isso também, inclusive, aqui no vaso. Eu também gosto de dar um acabamento com isqueiro em tudo. Pronto, ó. O vaso e a tampa, gente, estão prontos, tá? A gente fecha sempre alinhando aqui costura com costura. É difícil manter, porque toda hora a gente vai tirar, né, o vaso do lugar, tá? Agora, a gente vai partir para fazer a parte da caneta. Primeiro, a gente vai fazer o caule, que é onde a gente gruda a caneta. E depois, por último, a gente vai fazer a aula da flor. E na última aula, a gente monta tudo e acabou. É uma peça bem rápida de confeccionar, tá? É mais demorado para gravar a aula do que para fazer a peça, com certeza. É uma peça também muito bacana de vender, porque não vai praticamente nada de enchimento. O único lugar que vai fibra é aqui no rostinho da flor e nesse lápis, que é um acessório sazonal. Então, se você for usar para outra data, você não vai precisar botar o lápis, tá bom? Para um centro de mesa, gente, de festa jardim, isso daqui é sensacional. E você pode trocar o lápis pela letra da inicial do nome da criança de repente, tá bom? Então, vamos lá agora para a aula de decorar a caneta.